Cheguei num ponto em que achei que ficaria assim pro resto da vida. Pensei que ia morrer. Na pior fase, eu tinha ondas de pânico e ansiedade, de manhã até à noite. Não podia me afastar do meu apartamento. Medo e ansiedade. Distúrbios da ansiedade. A ansiedade é o medo de que algo possa dar errado em nossa vida. O medo de perder o emprego ou um relacionamento. Normalmente, quando as pessoas percebem que o medo é imaginário, ele é rapidamente esquecido. Mas algumas pessoas não conseguem se livrar da ansiedade, pois seu cérebro não permite. Assombradas por uma sensação de destruição, elas sofrem de doenças psiquiátricas chamadas distúrbios de ansiedade. Michelle Kraske é especialista nessas doenças, um dos distúrbios mentais mais comuns nos Estados Unidos. Pelo menos 25% da população terá, em algum momento de sua vida, um destes distúrbios de ansiedade. É muito comum. E como é um distúrbio, é debilitante. Dias perdidos, incapacidade, isso causa grande impacto na vida familiar e na vida social. E podemos compará-la a muitas doenças físicas e a uma depressão grave. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ativado por fatos trágicos, o distúrbio do estresse pós-traumático causa pesadelos recorrentes e insônia crônica. Distúrbios obsessivos compulsivos escravizam suas vítimas com rituais infinitos. Fobias como o medo de altura podem imobilizar pessoas com medos irracionais. Ataques de pânico podem causar palpitações e dificuldade de respiração. Aos 24 anos, Neil Seidman montava seu próprio negócio imobiliário quando teve seu primeiro ataque de pânico. Eu saí do meu apartamento, andei pela vizinhança, sentia a cabeça leve. Eu ia desmaiar, perder os sentidos, ia morrer. Foi a pior experiência que eu já tive, e o meu estado foi piorando. Eu não conseguia fazer coisas que uma criança de 6 anos faria, e ter que viver com isso todos os dias acabou corroendo a minha autoestima. Ataques de pânico são uma sensação repentina de medo, de pavor. Para a pessoa que passa por isso, é como se, de repente, ela percebesse que há uma arma apontada para sua cabeça. Ela não sabe como isso surgiu, mas está lá. Uma sensação intensa de medo passa pelo corpo. E quando sentimos que o perigo está bem à nossa frente, sentimos aquela excitação que é a resposta à luta ou fuga. A resposta luta ou fuga nos permite enfrentar ou fugir do perigo. Ela começa na glândula pituitária. Quando reagimos ao perigo, hormônios especiais são liberados. Eles ativam a glândula suprarrenal, que produz a adrenalina, que por sua vez acelera o coração. O fígado libera um grande volume de glicose que fornece a energia extra e todos os sentidos ficam mais aguçados, prontos para lidar com qualquer ameaça. Nos ataques de pânico, é a mesma luta ou fuga, mas sem razão. Eu dirigia pela rodovia Santa Mônica e tive um ataque de pânico. Alguns dias depois, eu quase tive outro ataque numa outra rodovia. Para evitar o pânico, eu deixei de passar pelas rodovias. Na pior fase, eu tinha ondas de pânico e ansiedade de manhã até à noite. Eu não podia me afastar do meu apartamento.
O estado de Neil Seidman foi piorando cada vez mais. Seu medo de ataques de pânico tornou-se tão grande que ele passou a ter a síndrome do pânico. Síndrome do pânico é quando a pessoa passa a viver com medo. Ela fica imaginando quando o ataque vai acontecer de novo. Passa a evitar lugares onde pensa que ele pode acontecer e a temer lugares onde sabe que ele vai acontecer. Torna-se desgastante. Ela passa a viver assim. Uma vez, um amigo me perguntou, Neil, o que é que você não consegue fazer? E eu disse, será mais rápido se eu disser o que eu consigo fazer. O medo de novos ataques de pânico desgastaram Neil de tal forma que ele mal conseguia sair do seu apartamento. Um distúrbio conhecido como agorafobia, ou medo de espaços abertos. Muitas fobias estão ligadas à ansiedade. Algumas relacionadas ao medo de animais. A simples visão de um cachorro pode causar palpitações e tontura. O Dr. Alexander Bistritsky é o especialista em distúrbios de ansiedade da Universidade da Califórnia. Já vi pacientes que têm medo de cobras no meio da cidade. E esse medo faz com que não saiam de casa. Se eles assistem TV, por exemplo, eles mudam de canal se houver um programa sobre cobras. Eles têm uma forte reação emocional. Começam a ter palpitações, ficam fracos, não conseguem enfrentar isso. A terapia comportamental cognitiva permite que os pacientes enfrentem seus medos e mudem sua resposta. Você se lembra do Fred das outras sessões? De 0 a 8, como você classificaria a sua ansiedade agora? Eu diria um 7 agora. Está um pouco nervoso? É diferente de ficar só olhando o aquário. Depois de várias sessões como essa, o medo irracional do paciente geralmente começa a desaparecer. Quando se sentir mais seguro, dê 1 ou 2 passos até o aquário e veja se consegue repetir o que fez no outro dia, ficar ao lado do Fred e de mim. Como se sente agora? Um pouco nervoso. Sei, um pouco nervoso. O que acha de eu tocar no Fred agora? Como responde a isso? Não é tão ruim porque não sou eu que estou fazendo isso, mas não me sinto totalmente à vontade. Os pacientes tornam-se insensíveis às suas fobias. Quer que eu toque? É bom ter cuidado com as cobras, mas o medo irracional está curado. Excelente. Uma variação desta técnica ajudou a libertar Neil Seidman. Após passar 3 anos como um prisioneiro em seu bairro, a agorafobia de Neil, ou medo do mundo externo, foi finalmente diagnosticada. O diagnóstico mudou a minha vida, porque eu comecei a ter acesso aos incríveis recursos que estão disponíveis. Eu quero que você relaxe completamente. Isso mesmo. O primeiro passo de Neil foi aprender a relaxar com a meditação. Depois, ele encontrou um psicólogo especialista em seu distúrbio, Ron Brooks. Eu disse a ele que o tratamento era para ajudá-lo a ir a qualquer lugar, fazer de tudo, sem ataques de pânico. Brooks usou a terapia comportamental cognitiva para ajudar Neil a superar seus medos por etapas. Para se recuperar, ele precisava voltar a dirigir. Eu demorei 3 meses para conseguir sair do meu apartamento em Santa Mônica e chegar até a Sunset Vine, em Hollywood, o que dá uns 25 quilômetros. Quando eu cheguei, foi um marco e tanto. A segunda etapa foi dirigir até o consultório do Dr. Brooks, a uns 40 quilômetros da casa de Neil. Mas a vitória foi frustrada pelo medo de que ele ficasse tonto e desmaiasse na direção.
Vamos ficar de pé. Isso, e vamos respirar fundo juntos. A ideia é que sinta uma tontura, está bem? Assim como alguns pacientes enfrentam o medo de cobras, Neil enfrenta o medo de desmaiar. Muito bom. Seu nível de ansiedade de 0 a 10. 6. Ótimo, agora tente andar em linha reta. Provocando a tontura, Neil aprende a não ter medo dela. Senti tontura, mas consegui andar bem. Certo, embora tenha sentido tontura, seu equilíbrio e coordenação estão ótimos. Como seria se estivesse dirigindo, então? Acho que daria para dirigir. Através da terapia, Neil aumentou sua zona de segurança até a costa da Califórnia. Dirigi 160 quilômetros até Santa Bárbara, sem nenhuma ansiedade. Dias depois, eu carreguei o carro e saí de Santa Mônica, com um destino a Auckland, para visitar os meus pais. Eram uns 800 quilômetros. Na metade do caminho, eu senti uma paz e segurança que jamais havia sentido antes. Eu sabia que estava curado. Segui para Auckland. Surpreendi os meus pais, e isso foi uma coisa muito especial. Eu decidi dirigir 1000 quilômetros para o norte e 1000 quilômetros para o leste. Minha zona de segurança seria então de 1 milhão de quilômetros quadrados. Foi o que eu fiz. Na fase final do tratamento, ele trabalhou sozinho. Disse a ele para dirigir e logo depois comecei a receber cartões postais de todo o país. Quase todos com o distúrbio de Neil podem voltar a ter uma vida normal, mas primeiro devem procurar tratamento. Estamos apresentando Mensana. Eu convivi com uma doença que durante muito tempo roubou de mim a paz e a felicidade. Precisei superar provas duras e vencer e ser vencida no combate diário do meu corpo. Voltamos a apresentar Mensana. Recentemente, a tomografia revelou circuitos no cérebro que ficam ativos nos distúrbios da ansiedade. O córtex órbito-frontal, o núcleo caudado e o tálamo são ligados por um circuito de nervos. A função deles é avaliar os perigos e então acionar o corpo. O núcleo caudado age como uma transmissão automática que ativa o circuito de sobrevivência. Esse circuito pode condenar suas vítimas a uma vida de rituais sem fim e a uma das piores manifestações de ansiedade: o distúrbio obsessivo-compulsivo. O cérebro literalmente trava quando os circuitos detetores de erros na parte frontal são alimentados por uma transmissão automática emperrada. Então, a pessoa pode achar que algo está sujo, contaminado e deve ser limpo ou lavado. Outros sintomas envolvem a checagem. A pessoa acha que algo deve ser fechado, consertado, arrumado. Ela sabe que não há nada de errado, pois sabe que lavou, que já checou, que está limpo. O problema é que o cérebro continua enviando esta falsa mensagem. E a pessoa é bombardeada com essa sensação e, na ânsia de fazer com que a sensação desapareça, ela faz o que o cérebro manda, que é checar repetidas vezes. Mais de 5 milhões de pessoas sofrem com os desgastantes rituais do distúrbio obsessivo-compulsivo, ou DOC.
Dr. Schwartz e doutora Ida Gorbis inovaram no tratamento deste distúrbio. O objetivo é separar as pessoas do distúrbio para que digam, esta não sou eu, é o distúrbio neurológico. Chama-se DOC. Na terapia de grupo, os pacientes reprogramam sua resposta a ideias obsessivas num processo que tem 4 estágios. Primeiro, a rerotulação. Chame pelo que é, uma obsessão. 2, a reatribuição. Saiba a razão. 3, a refocagem. Tente outro comportamento, trabalhe isso. E o 4º passo é a reavaliação, pois quando você tem um comportamento saudável como uma resposta a uma ideia obsessiva, você não só muda seu comportamento, mas também a química do cérebro que está causando o problema. E foi forte, essa foi bem forte. E agora não seria mais tão forte. É isso mesmo. Esta paciente tem um medo obsessivo de ferir pedestres com o seu carro. Tive um incidente de carro, eu senti que passei por uma coisa na rua, era uma lombada. Geralmente consigo seguir em frente, mas às vezes tenho a sensação de ter atingido alguém. Certo. Mas aí eu me pergunto, o que a doutora Gorbis diria para eu fazer? Eu sigo em frente e depois de um tempo esqueço. Certo. Antes do programa eu ficaria pensando nisso e talvez voltaria mais de uma vez. Quando você pensa, talvez eu tenha atropelado alguém, você tem que dizer, isso é uma obsessão. Você estava se entregando à compulsão, certo? E o distúrbio é insaciável. Toda vez que você cede, ele fica mais forte. Mas se conseguir identificar, ótimo. Mas se entregou à compulsão, não se culpe. É como o Dr. Schwartz diz. Pode ser um mau dia para o seu cérebro. Um mau dia. Acontece. Distúrbio obsessivo-compulsivo pode atingir proporções trágicas se não for tratado. Um caso clássico envolve uma das personalidades mais brilhantes da América do Norte. O bilionário Howard Hughes era produtor de filmes, aviador e industrial nos anos 30 e 40. Acredita-se que no ápice de sua carreira, Hughes foi vítima do DOC. Obcecado por germes e infecções imaginárias, ele contratou um exército de criados para protegê-lo de uma contaminação. Hughes chegou a um ponto que sua obsessão era tão intensa que ele acreditava que a luz carregava germes. Era um homem que podia ter tudo na vida. E ele achou que com mais criados para servir o seu distúrbio, poderia escapar dele ou torná-lo mais brando. Mas o distúrbio o matou. E ele acabou vivendo num pequeno quarto, sem luz, sem poder comer, porque o DOC não para se você cede. O distúrbio de Hughes envolvia o medo intenso de contaminação. Robert Barnett tinha algo parecido. A doença de Robert ficou sem diagnóstico por 10 anos. Nesse meio tempo, seu distúrbio obsessivo-compulsivo causou uma tensão enorme a todos que estavam à sua volta. Isso causou uma grande confusão, foi horrível. E eu acho que nos últimos 2 anos, com certeza nos últimos 6 meses, fiquei tão ruim que não queria nem ficar perto do meu filho. A família Barnett vive num subúrbio de Nova Jersey. Robert achava que sua casa inteira estava contaminada e que seus pais e seus irmãos espalhavam a contaminação onde quer que fossem. Tudo começou a ficar contaminado e as pessoas que moravam na casa sem saber da situação acabavam contaminando a casa inteira. Achei que podia resolver o problema limpando tudo. Eu pegava algo e dizia, me mostre, eu lavo. Mas ele dizia, não é isso, não é sujeira. Até as coisas mais simples tornaram-se mais difíceis para mim, pois tinha que realizar todos esses rituais. Sair de casa ativava uma série de rituais de descontaminação que começavam no chuveiro.
Tinha roupas que nem podia colocar na cômoda do meu quarto. Tinham que ficar na secadora ou dobradas em cima dela. Geralmente eu não tocava nas roupas que estavam por cima porque achava que alguém podia ter esbarrado nelas. Elas protegiam as roupas limpas. Tudo que tocasse uma área contaminada tinha que ser lavado novamente ou Robert sofreria de uma enorme ansiedade. Eu tinha que ter muito cuidado para não esbarrar nas roupas dele que estavam no alto, ou quando pegasse alguma coisa no armário. Se algo caísse do armário, ele não podia saber. Senão, ficava muito nervoso. Eu ia ao banheiro e usava coisas como o desodorante. Punha de volta, mas logo depois lavava as mãos. Eu escovava os dentes e depois lavava as mãos. Se usasse gel, eu lavava a mão para ela não contaminar o cabelo. Pegava a escova e enxaguava para que a contaminação da gaveta não fosse para o cabelo. Penteava o cabelo e quando largava a escova, lavava as mãos de novo. Cheguei ao ponto de colocar a camisa, pegar a jaqueta e ir até a porta. Abria a porta e se o vento não a fechava, eu lavava as mãos de novo. Daí eu saía e fechava a porta com meu pé. A doença de Robert piorou. Ele se afastou da família, perdeu a namorada, seu apartamento e vários empregos. Seu pai temia pela vida do filho. Foi piorando até um ponto de desespero. E eu temia que se não achássemos ajuda rápida para ele, eu não sabia o que ele seria capaz de fazer. Se ferir, talvez. Ele era muito impulsivo, isso me assustava. Eu não planejava fazer isso. Mas, de repente, vi um estilete perto de mim, o peguei e cortei o pulso. E quando a pele se abriu, eu cortei de novo. Robert sobreviveu à tentativa de suicídio, sendo levado até um hospital próximo. Mas era claro que sua vida corria perigo. Víamos sua vida se esvair, literalmente. Era muito frustrante para nós. Ficamos desesperados quando ele foi para a Califórnia. Como não encontrou um bom programa para o DOC na sua região, Robert foi para Los Angeles. Lá, ele entrou no programa de Jeff Schwartz e Ida Gorbis. Vamos pegar uma geleia de uva e quero que toque nesta substância pegajosa só um pouco. Me diga, qual é o seu grau de ansiedade? Nesta sessão, Robert resiste à compulsão de lavar as mãos. Para testá-lo ainda mais, Gorbis coloca uma fita que poderá ativar a sua ansiedade. Na fita, o pai de Robert, que ele acredita estar contaminado, chega a Los Angeles. Ele estende os braços e o abraça. Você se encolhe. Sente a ansiedade aumentar. Começa a sentir um aperto no peito. Fica sem ar. É tarde demais. Suas mãos estavam contaminadas. Numa escala de 1 a 10, Robert coloca seu nível de ansiedade em 2. A primeira vitória real sobre o distúrbio.
Após uma semana e meia do programa, esqueci que havia contaminado tudo no quarto do hotel. Pude tocar em tudo, sem nenhum problema. Como se sente fazendo as coisas mais simples? Eu cruzo as pernas. Posso tocar no meu tênis e faço isso de propósito, porque nunca consegui cruzar as pernas e segurar meu tênis. Eu sentia inveja quando vi os outros fazendo isso. Robert passou depois por um outro teste. Objetos que ele considera altamente contaminados foram enviados de sua casa para ele. Bom, pedi que mandassem algumas fitas. Tem um lugar lá embaixo, perto da TV e do vídeo. E eu pedi que mandassem as fitas, porque sabia que era uma área muito contaminada. No passado, o simples toque na caixa já teria deixado Robert bastante ansioso. Antes, isso me faria desmoronar. Eu ia querer trocar de quarto no hotel, não ia querer tocar em nada. O próximo passo importante seria voltar para casa. Acho que esse seria o teste definitivo. Após 6 semanas de tratamento, Robert volta a Nova Jersey. O que antes era um mar de contaminação, tornou-se novamente um lar. Ontem fez uma semana, e desde que ele entrou em casa, a mudança é milagrosa. Ele conseguiu fazer coisas que não fazia há anos. Achei que nunca mais fosse fazer isso. Agora posso ter minhas roupas e coisas no armário, sem me preocupar que, caso tire alguma coisa, terei que lavá-la antes de usar. Agora as uso como todo mundo usaria. É um grande alívio ter voltado para casa. Eu quero ficar mais 1 ou 2 semanas para ter certeza. Faz parte da minha terapia ficar aqui e ver se está tudo bem. Mas até agora está tudo ótimo. Logo, Robert irá para o seu próprio apartamento e irá procurar emprego. Ele agora até consegue levar seu pai e sua mãe para dar uma volta na sua picape. Não sei quanto tempo eu perdi. Somando tudo, não sei quantas horas, dias, semanas, meses, eu perdi em função da compulsão. Mas acho que recuperei minha vida. Estamos apresentando Mensana. Tu entorno cambia. Tu forma de pensar, de ser y de sentir. Lo que va por encima de todo y en el interior. Lo muy importante y los detalles más simples. Absolutamente todo cambia día a día.